Talvez você já tenha se perguntado por que é que os evangélicos crescem no Brasil e a sociedade parece não mudar. Você já pensou sobre isso? Os nossos números aumentam vertiginosamente, a nossa influência nas várias esferas, inclusive instâncias de poder, também aumentam, mas isso não necessariamente implica numa diminuição, por exemplo, da criminalidade, da corrupção, não implica num aumento do bem-estar social e da justiça no nosso país. Então, nessa aula nós queremos refletir um pouco sobre esse dilema e sobre essa tensão que nós vivemos acerca da Igreja Evangélica Brasileira. Claro que não é um fenômeno apenas local, apenas nacional. Nós já falamos em outras aulas sobre a construção e o avanço dessa sociedade pós-iluminista. Ou seja, nesses últimos séculos, nós vimos essa conceituação de uma sociedade onde a fé é rechaçada da esfera privada. É uma fé que se dá agora na ciência, na razão. Nós mudamos a linguagem comum pré-iluminismo, que era a linguagem de um Deus e da sua providência, tiramos Deus da equação na sociedade ocidental e passamos então a falar de progresso, implicando não um horizonte a partir de uma cosmovisão cristã, de criação, queda, redenção e restauração, mas nós esperamos uma redenção possível e uma restauração dos fatos a partir do esforço humano. O homem, a partir de ciência, tecnologia e prosperidade econômica, chegando efetivamente num estado de paraíso. Nós sabemos que isso não é possível, que nenhuma conceituação, teoria social, qualquer esforço humano pode dar cabo e pode dar respostas às angústias mais profundas do nosso coração, que é eminentemente, essencialmente idólatra. Aquilo que nós buscamos e os ídolos para os quais nós nos submetemos, eles prometem, mas de fato não cumprem. Além dessa construção de uma fé, que eu chamaria de uma fé nessa sociedade pós-iluminista, nós temos também muitos cristãos que ainda vivem uma vida dualista, uma vida dualizada, ou seja, essa fragmentação da vida. É quando você olha para algumas esferas da sociedade e você pensa, ok, isso aqui é mais sagrado, isso aqui é menos sagrado, isso é secular, isso é profano, isso é cristão, aqui eu não vejo Deus. Ou seja, é como se você lidasse, por exemplo, para falar de modo muito simples, com a igreja ou com a universidade, com os cultos ou com o seu trabalho. O que parece mais ou menos santo? Nós temos a tendência óbvia de pensar que, ok, igreja a gente coloca ali na coluna das coisas de Deus, das coisas sagradas, mas academia, e por academia aqui eu falo do pensamento acadêmico da universidade, não, talvez a universidade não é uma esfera onde eu vejo Deus. Então, ministrar o louvor na igreja, participar em algum ministério como voluntário em uma comunidade local, ok, isso parece ser uma coisa sagrada. Mas lidar com outras realidades da vida, como por exemplo arte, cultura, educação, política, não, eu acho que isso não deveria acontecer. Então, nós passamos a fragmentar a vida ao invés de perceber aquilo que Kuyper e tantos outros nos falaram, que o domínio, que o senhorio de Cristo abrange todas as esferas da vida. Uma citação clássica de Kuyper, ele vai dizer que não há nenhum centímetro quadrado em toda a existência, o qual Cristo, que é Senhor e soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo é de Cristo Jesus. Todas as áreas de domínio na vida. E enquanto nós fragmentarmos a nossa existência naquilo onde eu posso ver Cristo e onde eu não posso ver Cristo, isso nos leva a uma outra realidade que é a tensão dos extremos. Muitos cristãos têm dificuldade em pensar em como se comportar, não apenas na sua realidade de vida privada, mas na esfera pública, como levar o evangelho na esfera pública. E é isso que muitos chamam de tensão dos extremos. Ou seja, muitos cristãos vão olhar e pensar, quem sabe, a linguagem, a postura que nós devemos adotar é a postura do escapismo. Talvez você já ouviu isso, talvez você já pensou isso, talvez você ainda pense. O escapismo nada mais é do que olhar para o mundo e para as coisas do mundo e pensar, ok, se esse mundo é mau, eu prefiro não interferir em absolutamente nada, eu prefiro não me envolver, eu quero que Cristo volte logo, na linguagem de alguns, ou seja, essa linguagem de escape, a linguagem de alguém que não aprendeu a amar o mundo que Deus ama,
toda a criação, todos os seres humanos, e não aprendeu a perceber que a linguagem bíblica, a partir de uma cosmovisão cristã reformada, é a linguagem da restauração. Não é que Deus vai nos tirar do mundo, é que Deus vai restaurar todas as coisas, nos trazendo novos céus e nova terra. Qual é um outro extremo? O extremo do triunfalismo. Ou seja, se tem aqueles que tentam escapar das tensões da vida por acharem que o mundo é mau, o triunfalismo é uma coisa bem reducionista também, e para usar uma linguagem assim muito óbvia, muito popular, são declarações como nós tomaremos o poder, o Brasil é do Senhor Jesus, e você faz isso a partir de marchas, de posturas, e não, eu não estou criticando a forma, eu estou criticando a essência, de onde emerge todas essas declarações. Qual seria a resposta? Se escapismo não é, se triunfalismo também não é, eu creio que, para nossa reflexão, deixo algumas aqui e alguns apontamentos. Por exemplo, nós precisamos resgatar a função dos pastores enquanto teólogos públicos. No passado era assim, o pastor não falava apenas da palavra de Deus como realidade aplicável para uma esfera privada e individualista. Os pastores, como teólogos públicos, falavam como o evangelho respondia às mais variadas tensões e complexidades da vida. O que o evangelho tem a dizer sobre a saúde, sobre o bem-estar, sobre as cidades, sobre a educação, sobre a política, sobre a cultura. Então, resgatar esse chamamento, essa vocação de uma teologia pública é fundamental. Eu evoco aqui uma outra necessidade que é algo trazido da palavra de Deus e reforçado muito na reforma protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós fomos chamados, já falamos isso lá no começo, quando falamos o que é uma igreja missional, mas nós fomos enviados por Deus e chamados para sermos discípulos de Jesus em missão no mundo, em qualquer lugar que nós estivermos. Seja uma dona de casa, seja um empresário, seja um contador, seja um educador, enfim, o que quer que façamos, Paulo diria, façamos para a glória de Deus. É empolgante pensar nisso, porque como João Calvino disse, a Igreja de Jesus é uma incubadora de virtudes. Você e eu temos dons particulares dados por Deus, e nós temos que olhar para a criação de Deus, não com ingenuidade, achando que todas as coisas são boas, mas também não tendo um olhar achando que todas as coisas são ruins. Como é que nós podemos perceber os perigos e as oportunidades da cultura? Como é que nós podemos ser fiéis na missão que Deus nos deixou nas diferentes áreas da vida, trazendo o Evangelho para o espaço público e reconhecendo que Cristo é Senhor e soberano sobre todas as coisas? É isso que nós temos que refletir, caminhar, apontar e viver. Que Deus te abençoe.